E como que é o seu feeling para definir um ciclo? Porque acredito eu que você consegue definir muito melhor quando você já tem mais experiência de entender. Em tantos anos eu já sei que eu consigo gerar esse resultado aqui. Quando você não tem ainda esse resultado, como que você define isso? Cara, daí a técnica, que é o que, de novo, eu ensino lá a metodologia. Basicamente é baseado em plano de negócio que a gente faz. Muitas vezes a gente tem um feeling, né? Nossa, cara, eu tô com o feeling de fazer um tal aplicativo, tô com uma ideia de fazer não sei o que e tal. Cara, a ideia, igual a gente fala na internet, tem a baseada, eu pelo menos umas 10 vezes tomando banho todos os dias, né? O que difere, o que faz realmente a diferença é execução e planejamento. Hoje, cara, e tem chat GPT aí para ajudar, qualquer ideia que eu tenho, qualquer ideia que os meus mentorados aí, eu falo, cara, vamos montar um plano de negócio e a gente vê o ciclo disso. Tem empresas que a gente vai precisar de ciclo de 6, 7, 10 anos. Tem empresa igual o iFood, cara. Qual que é o tamanho do ciclo do iFood? Não sei. É uma que eu não consigo definir. Mas dentro dela tem subsegmentos que eu consigo definir vários ciclos rápidos. Então, minha área, que eu sou lá vice-presidente de inovação hoje, todos os meus projetos, todos os meus jet skis, eles precisam ter respostas em 6 meses. Pra errar rápido, né? Pra errar rápido, que pra eu aprender. já vê. Senão eu pego a fundo. Hoje o iFood é um transatlântico gigante, que é o que eu ensino ali naquele e-book. Cara, é um transatlântico. Promover a direção do iFood é muito difícil. E o iFood hoje tem 7 mil pessoas, todo mundo indo para a mesma direção. De vez em quando precisa fazer desvio de rota, a gente vai devagarinho. Mas é um transatlântico. Ao mesmo tempo, se eu só deixar o transatlântico, vai passar pessoas com jet ski, com lanchas do nosso lado, muito mais rápido. E podem ocupar nosso espaço ou podem chegar lá na frente antes. Então, o que a gente faz? A gente pega no próprio iFood, tira um pedacinho de pessoas e fala, bora fazer jet ski. Times pequenos, times ágeis, completos, multidisciplinares, onde quem é o líder desse jet ski tem autonomia completa, não tem que pedir autorização para mim, nada. O que eu faço junto com o iFood como um todo é direção. A gente monta a estratégia e fala, a gente tem que ir para esse lado. Como os moleques vão fazer, como as meninas vão fazer, pouco importa. Eles quebram em vários jet skis e vão testando. Entendi. O mercado pode ir para esse lado, o iFood em si ele não consegue virar e ir para tudo. Então pega esse time aqui, testa, vê se funciona, errou, acabou, vai para outro. Daí não é acabou, é aprendeu. O que a gente aprendeu porque a gente matou? Entendi. E isso vai incrementando a base de conhecimento. Isso que é o gostoso. É isso que eu tento ensinar para as pessoas. Porque errar por errar, você não aprende nada. Você vai cometer um erro de novo. Como que você faz esse processinho para você ir aprendendo e evoluindo? E daí tem coisas muito legais. Exemplo, o Play Kids dentro da Movile nasceu de um teste no jet ski há 15 anos atrás. Quando eu cheguei eu saí da Fingertips, daí o Fabrício, né, que é o fundador... Desculpa. Só pra galera entender aqui, por exemplo, a importância de conseguir ter essa mobilidade mais rápida, então você pega uma Kodak da vida, uma Blockbuster. Aí chegou do lado ali o jet ski, a lanchinha e passou na frente e eles estavam muito focados naquilo que eles já faziam, eles não sabiam que... Ou até sabiam, mas às vezes o ego, às vezes a parte de... Que nem a Kodak foi a primeira a fazer uma câmera digital, né? Só que eles não seguiram. Então, a importância de conseguir olhar outras possibilidades que uma empresa muito grande, já que está indo para um lugar, talvez não consiga ter esse senso aí e conseguir mudar, né? Acho que esse só para situar a galera aqui. O exemplo da Kodak é excelente, eu uso nas minhas palestras. Sabe por que a Kodak fracassou? Porque a maior linha de receita dela era a venda de filme fotográfico. O cara que fazia o BPO deles, lá, o planejamento financeiro, falou, não, esconde esse negócio. Porque se isso começar a vender, a gente quebra a nossa empresa. Se hoje em dia, né, se isso acontece dentro da cultura ali do iFood ou do Play Kids, After Us, que eram as minhas empresas, é o contrário, a gente ia olhar e falar assim, como que eu extraio o máximo disso? Em quanto tempo a gente consegue ganhar frente ao mercado? O que a gente consegue amarrar um plano de negócios aí? Qual que vai ser o ciclo? E vamos, porque alguém vai fazer. Exato, esse é o ponto. Foi isso que aconteceu. Mesma coisa com Blockbuster. Mesma coisa com outras grandes empresas. Nokia. Mesma coisa com BlackBerry. Essas empresas morreram por causa disso. Então, hoje é muito louco que é fácil a gente pegar, olhar e falar, não pode. Mas tem método, né? Tem a forminha de fazer ali. É quase uma receitinha de bolo. Mas quando eu fui para a Movile... isso ficou mais latente, mais evidente. De novo, nem tudo que a gente aprendeu, por isso que eu falo que a gente ganha tempo, né, ali, era intencional. Umas coisas eram meio naturais. Então, quando eu cheguei na Movile, lá ele tinha uma cultura de teste muito forte. Uma cultura que veio do Flávio Steca, que é o CTO hoje do iFood, sempre foi o CTO da Movile, do grupo, tudo.
cara, a gente tem que testar. Cara, eu só consigo validar as coisas com dados. Né? Tem o feeling do empreendedor, tá? Mas precisa ter dados. Sem dados, cara, a gente não é nada. Então o Steca, desde a época de 2010, quando eu entrei lá, ele teve essa cabeça. Então o que a gente fazia? Vamos fazer um teste de aplicativo de conteúdo, né? Que eu ficava provocando e a gente já fazia conteúdo na móvel. Tá, qual que a gente vai fazer? Pouco importa. Lança 10. O que performar melhor a gente faz. E foi isso, a gente colocou lá TV sertanejo, TV funk, TV música, TV não sei o que lá, TV esporte, TV... E era o nomezinho mesmo dos apps, era assim, eu tenho até a fotografia. E daí tinha um TV Kids. TV Kids despontou. Daí a gente falou, cara, como a gente sabe se as pessoas despontam em downloads, né? Porque todos esses outros conteúdos, se você parar pra pensar, tinha em tudo quanto é lugar. Kids naquela época, em 2010, não tinha. Ou era na TV a cabo ou não tinha. Daí a gente, cara, será que as pessoas têm interesse em pagar por isso? Ah, codifica, mete um botão lá de assinatura. Nem existia assinatura na Apple ainda. Mete um botão de assinatura lá pra ver se as pessoas têm interesse em assinar. Cara, a gente via que a galera começava a clicar. Daí nasceu o Play Kids. E foi colocado o botão de assinatura sem ter ainda essa opção, nada, só pra ver se o público, quem está consumindo, iria clicar. O que a gente fazia? A gente deixava 5, 6 vídeos fechados com cadeadinho. Se o cara apertasse a assinatura, vinha um pop-up falando, olha, para você desbloquear o conteúdo, tal. Daí a gente fez 3 testes de preço lá na época, não vou lembrar, mas era tipo 99 centavos, R$1,99, R$2,99. O cara pegava assim, pagar, que daí a gente sabia que tinha intenção, não tinha método de pagamento, nada, mas o cara falou, não, eu tô disposto a pagar. E abria os vídeos. Entendi. E daí a gente falou, cara, aí tem jogo. É isso daí. E daí a gente pega e começa o desenvolvimento de produto. Que isso daí, cara, modéstia à parte, não existe empresa no Brasil que faça melhor produto do que a Móvel. E como que foi essa empresa? Ela comprou o iFood? Quando Isso, foi isso que aconteceu? A Móvel, ela foi fundada pelo Fabrício Blois, que hoje é presidente da Prozos, que era o nosso investidor principal. E, cara, o Fabrício, assim, fantástico, cara. Mente brilhante, soteropolitano, estudou na Unicamp, nerdão pra caramba, mas com super conceito de tecnologia, de gestão muito bem definidos e mega agressivo. É aquele cara que seta a meta alta, empurra todo mundo, tudo. E lá, quando a gente veio, a gente tinha a cabeça de construir as coisas. Só que construir tudo demora, né? Então, assim, é muito teste, é erro, acerto e tal. E daí, em determinado momento, quando a gente estava conversando num planejamento estratégico, o Fabrício falou, em determinado momento do planeta lá, eu não lembro, foi 2014 que teve excesso de dinheiro ou 15, não lembro. Foi, e essa época eu já não tô tão lembrado que... Teve um determinado janela de tempo, a gente teve muito acesso a capital. E daí ele fala assim, cara, a gente tem que comprar tempo. A gente vai começar a investir em empresa. Vamos começar a mapear as empresas que a gente vê que tem expoente, porque é mais rápido do que a gente desenvolver em casa. A gente já estava desenvolvendo o Play Kids estava despontando, indo super bem, né? Então eu estava já lá alocado no Play Kids, como general manager, fazendo as coisas. E a Móvel começou a ir para o mercado comprar empresas. E a gente olhava tudo na época. Então tinha uma empresinha que a gente trouxe que fazia gestão de Wi-Fi, a gente comprou a Simpla, daí a gente comprou o iFood, a gente comprou o MapLink na época. Cara, a gente comprou assim várias empresas e a gente chegava com o nosso método de gestão, de cultura, de inovação para dar, né, acelerada. E hoje, graças a Deus, né, a criatura virou maior do que o criador. Então, a gente comprou o iFood, a gente fez a aquisição, né? A Móvel fez a aquisição do iFood. Eles faziam mais ou menos 16 mil entregas por mês e virou o iFood que é hoje, que são mais 130 milhões de entregas no mês hoje. É público por quanto que foi comprado ou não? Não, é assim. Isso também é outra coisa que a gente tem na cultura da Móvel, que é muito forte, que agora é a cultura do iFood, que é muito forte. Todos os nossos colaboradores têm acesso a tudo. Cara, se o cara quiser ir lá, ele entra no Data Lake, ele vê nos relatórios, sabe quanto tá faturando, tudo. Nada é público. Entendi. É uma empresa fechada, onde todo mundo pode perguntar o que quiser, tem um hands-on, cara, o cara pinga no Slack, me questiona, a gente é extremamente transparente, só que isso é quase uma vantagem competitiva, né? Então a gente não deixa ser nada exposto. Então o que a gente tem são números públicos. Então quem quiser entrar lá no iFood,
tem uma área lá no nosso site que tem um relatório que a gente lançou esses dias que a gente fala sobre entregas, impacto social, a gente fala sobre os benefícios que a gente está fazendo, a gente fala sobre ESG, quantas pessoas a gente forma por ano no Enseja. Tem um conteúdo muito legal lá, mas assim, faturamento, quanto comprou, quanto vendeu, isso a gente não faz. Tá? Entendi. Não é público. E como que foi também desenvolver um jogo, né? A história do PKXD. Se já estava em funcionamento ou se foi criado do zero, como que foi isso daí? Eu tive uma jornada na Mobile muito gostosa que eu tive a oportunidade de literalmente fundar 2 empresas, né? Então, a gente cofundou, né? A gente fala fundar, mas é cofundar, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então a gente estava lá em conjunto, mas foi poder liderar tanto Play Kids e depois a PKXD, que daí virou a Afterverse. E, de novo, tudo é aprendizado, né? Lá na Fingertips eu tive o meu primeiro estúdio de games, que eu sou apaixonado por games, que chamava Monster Juice. Naquela época a gente fez o aplicativo, o game do Danilo Gentili, um Tower Defense em 2010, cara. Ficou muito legal. Depois vocês joguem aí na internet, procurem os vídeos. É muito legal. Era Danilo Gentili versus o mundo. Cara, foi muito legal ali o gamezinho. Então eu sempre tive esse desejo de tentar fazer games. Só que naquele momento, cara, era muito difícil o mercado. Tava completamente sanguinário a Mobile e os meus sócios lá não deixavam. Quando a gente foi para o mercado Kids, a gente viu que os games eram uma estratégia importante de retenção das crianças e mais do que isso, elas estavam sendo expostas cada vez mais cedo a games. Então a gente começou a trazer muitos minigames para dentro do Play Kids antes, que eram minigames, cara, interativos, bonitinhos, tudo. E a gente via que a retenção dos games estava já maior do que dos vídeos. Então a gente começou a montar um time que sabia desenvolver games ali para fazer isso. Só que daí teve um advento mais legal de tudo, que foi, a gente decidiu vender o Play Kids. O Play Kids a gente tinha comprado leiturinha, a gente tinha feito uma fusão, a empresa estava grande, a gente pensou ali, a Mobile já não tinha mais apetite para continuar investindo no Play Kids, acho que o ciclo já estava fechado, vamos tentar fazer uma venda, a gente vende a controle para uma empresa que possa ajudar mais o Play Kids e mais a leiturinha, só que a gente não queria ser vendido. Nem todo mundo, né? Assim, os velhos de guarda ali, né? A gente não queria ser vendido. E daí meu time começou a me provocar. Breno, a gente quer fazer outra coisa, cara. A gente não quer trabalhar com os londrinos, cara. Não. Vamos fazer coisa diferente. O que a gente vai fazer? E daí tem 2 pessoas que levam todo o mérito na criação do PKXD, que é o Charles, que é o atual CEO lá, e o Caio. E eles começaram a me provocar. A gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Daí eu olhava o material e falava, cara, não tá tão bom assim. Vamos fazer desse jeito. Se você me trouxer isso, aí eu começo a pensar mais. E de repente os moleques chegam com o que ia ser ali o PKXD, que era um game social, infantil. Daí no começo eles queriam colocar chat aberto, tudo bem igual Roblox. Depois eu falei, cara, não dá pra gente fazer isso, porque a nossa essência não é essa. E a gente conseguiu montar ali o que seria o primeiro desenho do PKXD. Daí eu falei pra eles, cara, bora então fazer, vocês confiam tanto? Cara, eu confio. E daí o Caio, pensa num cara nerd, ele virou pra mim e falou o que eu adoro, que quando as pessoas realmente querem fazer. Ele virou pra mim e falou assim, eu sei que a gente tá num momento importante de venda de Play Kids, eu topo ficar no escritório todos os dias mais tempo pra gente poder desenvolver isso. Daí eu falei, cara, eu tô com vocês então. Eu fico todos os dias mais tempo, pago sempre o jantar e a gente desenvolve e vamos ver se esse negócio vai dar certo. A gente coloca o nosso jet ski na água. E daí a gente pegou ali 5 pessoas, né? Então, era... Não vou falar todo mundo que eu vou esquecer de alguém, daí vai ficar magoado. Mas esse ponto é interessante que você comentou, que basicamente já tinha as outras entregas do Play Kids e o time resolveu ficar mais tempo para conseguir desenvolver outro. Exato. E é isso que muitas pessoas que hoje às vezes estão na CLT precisam fazer durante um período para conseguir empreender de certa forma, conseguir fazer uma renda em outro lugar. Perfeito. É assim, o esforço tem, cara, o seu prêmio no futuro. Então, essas pessoas começaram ali porque a gente tinha... A primeira motivação cara, a gente não queria ir para a nova empresa, a gente queria continuar fazendo o que a gente gosta, que o ambiente do Play Kids, a cultura do Play Kids era muito gostosa. 2, viram que tinha uma possibilidade de crescimento de prêmio se a gente conseguisse fazer ali dar certo, muito grande. 3, cara, só dependia da gente. Eu não precisava pedir dinheiro para ninguém. Cara, era com o nosso conhecimento a gente fazia. E daí começamos, cara. E daí todo dia a gente ficava. No começo a gente ficava até 10, depois a gente começou a ficar meia-noite, daí a gente começou a ficar 2 da manhã. Daí eu tinha que dar uma segurada falando, cara, não, a gente tem que fazer, senão a gente não entrega. Não, as coisas do Play Kids estão entregues. E a gente conseguiu fazer, que é a ambidestria, o nosso
core continuou funcionando, a gente conseguiu vender Play Kids, mas de repente, cara, a gente tinha um game pronto. E aí a gente pegou um pouco de usuário do Play Kids e colocou um vagãozinho, que daí são os testes sempre, um vagãozinho chamado PKXD. E, pô, será que as crianças têm interesse? As crianças clicavam e iam pro PKXD. O PKXD era quase 6 vezes maior a retenção do que o Play Kids. Daí a gente falou, pô, aí tem negócio. Aí vai dar certo. Aí se escalar isso daí depois, já Daí observou que a retenção é maior. Que era muito maior. E daí você empilha os usuários. E daí a gente começou na saga de, cara, como a gente conta isso pra Mobile, que era contra games? Como eu conto isso pro meu CFO e pro meu CEO, que a gente criou um negócio que tem chance de dar certo. E daí, por isso que eu gosto das empresas que dão, né, tem a cultura de autonomia, liberdade. Eu fui conversar com o Arthur O'Keefe, que na época era o nosso CFO, com o Ellison Lemos, que era o CEO, e o Fabrício, que era o CEO na época. Na hora que eu fui falar com o Arthur olhou assim e falou, cara, não, mas o dinheiro que você está pedindo parece que lá é muito caro. Não dá. Não podemos. A gente está com iFood, a gente está com não sei quem, a gente está com não sei quem lá. Cara, não dá. Faz um plano um pouco mais enxuto. Eu não faço, cara, isso aqui aceita tudo, planilha, dinâmica, tal. Aqui, ó, é um ciclo de tanto tempo. Eu acho que em 3 anos a gente consegue trazer não só esse dinheiro de volta, mas com um payback de tanto, tal. Dele, então estressa aqui, estressa colar, tal. Daí eu fui bater papo com o Ellison. O Ellison olhou e falou assim, Breno, é legal pra caramba isso daqui mesmo. E a gente acaba, o problema é que a gente tá querendo se desvencilhar de kids. Eu falei, não, mas aqui tem um negócio, Ellison, que eu tô vendo, que a gente, lembra que vocês falaram que a gente só vai vender Play Kids porque a gente ficou no platô? Isso aqui tem mais chance de crescer do que Play Kids. Olha a retenção dele. Então, se a gente fizer um número grande de usuários no primeiro ano, cara, vai ser muito maior do que depois. Ele falou, cara, fala com o Fabrício. Então, o Fabrício olhou e falou, cara, legal mesmo. Pô, a gente tem planejamento estratégico, que é o momento que a gente junta todas as empresas do grupo e os principais líderes. Ele virou e falou, você já vai no palco falar sobre inovação, não vai? Eu falei, vou. Sobe no palco, mostra alguma coisa e promete uma meta animal. Se você prometer uma meta animal, eu seguro do lado de cá. Daí eu passei e falei com a Luciana Carvalho, que era a nossa vice-presidente de People na época. Falei, Lu, você escutou o que o Fabrício falou? Escutei, Breno. Ele falou, só fazer isso? Só fazer isso. Cara, cheguei pro meu time, fiz uma baita de uma apresentação do PKXD, puta música legal. Daí comecei, cara, e aí, quantos usuários a gente vai prometer? Faz BP, estica, puxa, pega, tal. Breno, a gente consegue chegar ali 6 milhões e pouco, 7 milhões, alguma coisa assim. Eu falei, cara, isso aí é quase igual o Play Kids. A gente tem que ser maior do que o Play Kids. Puta, cara, eu não sei se dá. Eu falei, pô, mas vocês acham que tem potencial? Não, a gente tem potencial. Eu falei, cara, se a gente tomar coragem e descobrir esse caminho no meio da jornada, vocês topam? Pô, topo. Então eu falei, então beleza. Que número que a gente vai? Daí o time, 9 milhões. Eu falei, tá bom, 9 milhões. Botamos lá na apresentação, tal. O pessoal começa a falar a apresentação. Eu antes vou lá e mudo 10 milhões de usuários. Cara, tinha que ser double dígito. Se fosse só 9, não ia chamar tanta atenção. Se consegue 9, consegue 10 então, também. Exato, se consegue 9, consegue 10 e tal. Eu lembro eu no palco apresentando o demo, o pessoal, eu coloquei assim, podem baixar o demo aqui, mandem feedback, daí a gente fez os bonequinhos com a roupa de cada empresa, tal, pra gente poder fazer a interação ali pra eles brincarem na hora. E daí o Fabrício, antes, daí eu tinha combinado com ele, daí o Fabrício, mas qual que é a meta? Porque no planejamento estratégico a gente mostra as metas. Ele, Breno, qual que vai ser a sua meta gatilho? Qual que é a meta para que a galera ganhe bônus, que vocês tenham sucesso? Tal? Daí eu pego e viro. São 10 milhões de usuários. Daí o Fabrício, mas isso aí é quase o dobro do Play Kids. Eu falei, e a gente vai fazer em 1 ano. Meu time, vamos! No final, no primeiro ano, a gente entregou 14 milhões de usuários. A gente chegou a bater 65 milhões de usuários ativos mensalmente. Caramba. Com Daily Active User, que é DAO, de 7 milhões e meio de usuários, cara. Quantas crianças tem no Brasil? Não sei agora, a gente tem que fazer a conta. Não, o gostoso de tudo isso também é pensamento sempre global. A Mobile sempre estimulou muito a gente a fazer isso. Né? Então, o PKXD já começou global. Esquece. Já não foi no Brasil. Os originais da Mobile, a gente nunca pensou só Brasil. Tanto é que o Play Kids App, a gente lançou primeiro nos Estados Unidos para depois trazer para o Brasil. Por anos e anos e anos, as pessoas achavam que o Play Kids era gringo. Quando descobria que era brasileiro, como assim? É brasileiro? É Campinas. Daruge e tal. Meu Deus, que animal. Assim, várias vezes. E tanto é que quando a gente faz a aquisição das empresas, aí sempre tem plano de expansão. O próprio iFood, a gente já foi
para fora do Brasil, voltou para o Brasil na época da pandemia. Então, assim, a cabeça que a gente tem que ser global, a gente tem que ter impacto gigante. Então, eram 65 milhões de crianças, mais ou menos 14 a 17 Brasil, o resto ao redor do mundo, cara. Caramba, não dá nem pra dimensionar mesmo 65 milhões de usuários mensais. E os problemas que a gente tinha técnicos para desenvolver, servidor, lobby, sabe aquela salinha do jogo? Sei. Cara, como a gente conseguia controlar aquilo para não cair, como a gente fazia transferência de mundo, os caras queriam jogar juntos, né? Daí cada servidor, a gente tinha um número, né, finito ali, a gente começou com 15, daí 15 a gente via que era muito pouco, colocamos 50, daí eu tinha um objetivo que eu queria colocar 300 crianças dentro de cada sala. Cara, foi uma jornada muito gostosa. Muito E qual que era a principal estratégia de aquisição de usuários além do próprio app da Play Kids? Tá. Putz, isso é muito legal. A gente testou várias coisas, assim. Óbvio que Pay Media, a gente viu que não fechava a conta, principalmente porque como o nosso público era mais infantilizado, ele não tava ali no Instagram, não tava no Facebook, não tava no Google Ads, cara. Então a gente tinha um desafio de mídia muito grande. A gente chegou a pensar, pô, vamos fazer propaganda na TV? Cara, primeiro que o nome já era ruim pra caramba, né? PKXD. O que é PKXD? Eu coloco o nome da empresa Afterverse, né? Depois do multiverso, que tava naquela onda do multiverso lá. Então, a gente sempre ficou num negócio, cara, o que a gente vai fazer? E, cara, a gente sempre acreditou muito em rede social. Então a gente falava, cara, nossa empresa ela precisa estar ali na parte do social. A gente tem que ver como que as crianças fazem, o que a gente consegue fazer para, cara, quebrar essa barreira. Aí que a gente vai conseguir escala. Tem que tentar trazer orgânico ou um semi-orgânico muito barato. E daí num dia a gente discutindo ali, a gente estava vendo que tava o fenômeno das lives. Começando das lives na Twitch. Só que, cara, criança não tá na Twitch. E a gente começou a pensar, cara, o que a gente podia fazer que dá para tentar gerar esse mesmo fenômeno de live dentro do PKXD. E a gente começou a ver que, cara, a criança gosta de vídeo normal, vídeo estático. Cheguei pro meu time e falei, cara, e se a gente colocasse um monte de criador de conteúdo para fazer vídeos do PKXD e a gente colocasse esses vídeos para as crianças assistirem, tipo o que a gente faz no Play Kids, só que aqui dentro. Então os caras, não, Breno, mas eles não vão querer, é caro produzir conteúdo. Daí eu falei, não, tudo bem, vamos ver, pegar o orçamento, vamos ver quanto que sai para ele fazer um gameplay. E a gente vê, tem um monte de canalzinho de gameplay, a gente tenta ver. A gente foi para ver, o cara voltou para rabiou entre as pernas. Cara, é impossível mesmo pagar para todo mundo, a gente vai conseguir pagar 2 ou 3. Eu falei, cara, paga um, vamos ver o resultado que dá. Um dos meninos lá fez o primeiro vídeo, a gente colocou dentro do app. O app a gente colocou como se fosse um web view, para você ver dentro do aplicativo sem sair do aplicativo. Viu o vídeo e, cara, teve uma visualização muito alta. Só que foi isso, foi um ad, foi uma mídia. Depois o criador de conteúdo não ganhou nada com isso, o conteúdo ficou velho, ficou atemporal e a gente perdeu. Eu falei, cara, mas a galera assistiu bastante. Se a gente tirasse o WebView e levasse ele pro canal, será que ele não se inscrevia no canal? Tem alguma API para fazer inscrição de canal externo? Não tem. O YouTube não deixa fazer isso, porque senão teria muito robozinho e tal. Você não pode ter inscrição externa, tem que ir para o canal. Falei, cara, vamos jogar eles no canal. Vamos ver se as crianças ali, né, se inscrevem, porque era natural todo vídeo do YouTube começar. Não esquece, sininho, se inscreve no canal, tal. Vamos ver se isso acontece. Bora fazer o teste, cara. A gente colocou, a gente viu literalmente esse criador de conteúdo que tinha lá 1.000 e poucos subir para 3.000, 5.000 usuários, porque a gente tinha muito volume. Falei, tá aí, cara, vamos fazer o que a gente chamava lá de creators, e daí é muito bom ter pessoas que trabalham, né, muito com isso. Tinha o Charles lá, e o Charles falou, cara, Breno, comunidade para os games é muito forte, olha no Discord como funciona, cara, deixa que eu cuido disso. Puxou uma menina de CX, cara, eles estruturaram o programa, daí puxou, era o Fernando Colasso na época, puxou o Colasso, cara, a gente criou um programa de creators animal. Então a gente conseguiu impulsionar canais que começaram com 10, 12 mil usuários e hoje tem mais de 2 milhões de inscritos. A gente pegou canais pequenos que antigamente faziam só Roblox e começou a fazer PKXD e despontou. A gente tem a história da Dorinha Pink, que era uma menina de 16 anos, eu acho, 17 na época, que tinha 100 e poucos usuários, teve canal de mais de 1 milhão. A gente criou o nosso personagem chamado Admin, que a gente jogava com a criançada para fazer live em conjunto e gravar o gameplay. O Admin atingiu 1 milhão de inscritos no YouTube instantaneamente.
Cara, foi muito animal, muito animal. Então, nossa estratégia de aquisição era 100% baseada no YouTube, num ecossistema onde os criadores de conteúdo faziam um gameplay, mostravam o que eles estavam fazendo e as novidades do jogo. Eu divulgava isso dentro do PKXD para 7 milhões de crianças, gerava o desejo, ele então ganhava meu dinheiro, que era vendia os itens, e os criadores de conteúdo ganhavam os inscritos. Daí depois a gente deu o próximo passo. A gente começou a colocar, né, produtos digitais Power by ali os criadores. Então a gente tinha o Robinhood, o cara pegou, a gente fez o arco e flecha dele, a roupinha ali, toda criança que comprava, ele tinha um revenue share e ele ganhava em cima disso. E é Gato aquilo, Galáctico. Né? A criançada vai querer comprar o produto, a skin, a roupa do influenciador que ele acompanha. Daí a gente fazia as casas, a gente fazia tudo. E daí isso deu o boom que o PKXD deu. E daí o PKXD foi... E óbvio que, de novo, a gente estava preparado no momento certo, na hora certa. Teve o advento da pandemia. Todas as crianças dentro de casa, sem poder ter contato com outras crianças. Qual que era o aplicativo, não só no Brasil, mas no mundo, que era seguro e que as crianças conseguiam brincar como se fosse um parque de diversão ou um parquinho? PKXD. Por isso que eu bati 65 milhões de usuários. E essa estratégia dos influenciadores foi global também? Em outros países global. Também Cara, foi feita da mesma forma? Nossa, daí a gente pegava, quebrava canal no Discord, daí tinha lá, os influenciadores ajudavam super a gente, eu sou super grato a muitos influenciadores que ajudavam a gente a desenvolver produto, que eles traziam ideia, falavam, olha, cara, as crianças aqui estão me pedindo isso. Eles sabiam o que a audiência queria. Exato. Já, né? Então a gente fazia uma coprodução disso, então foi muito legal. E 100% global, cara. Aí tinha o né, nosso Kratos, o programa de Kratos, Brasil, Argentina, Colômbia, México, Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos, a gente tinha todos. Daí, óbvio que tinha alguns países que a nossa penetração era menor. Estados Unidos tinha uma penetração só que era pequena. Então, os nossos influenciadores lá nunca despontaram. Aqui no Brasil, cara, a gente pegou desde Lucas Neto até, cara, coisa pequenininha. E o Lucas Neto na época era hoje não sei como ele tá ainda, mas era o mais bombado na época, entendeu? A gente pegou pessoas de games assim, foi muito legal, foi muito gostoso, cara. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.